Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aí no Instagram do Nésio Monteiro também, dá as boas-vindas aí. Estamos ao vivo, amigos, para mais um dia de transformação, mais um dia de explosão de mente, mais um dia de mudança de rota. Seja bem-vindo aí, você que é um cientista da prosperidade, já chega escrevendo e fala o seguinte: eu faço parte das 1000 famílias. Thiago, não sei o que é isso, não sei do que está falando. Você ontem, que participou do movimento ontem, já sabe o que nós falamos sobre 1000 famílias e nós vamos recapitular para fazer esse convite para você que está chegando hoje pela primeira vez aí, nesse dia, nessa live, na Ciência da Prosperidade. A semana, é a grande semana, a semana de transformação da sua vida. Você que está aí no Instagram, eu vou te pedir fazer o seguinte: já chega clicando no coraçãozinho, aperta o coraçãozinho para explodir esse Instagram, conforme vai subindo a sua pressão, e compartilha essa live para 3 pessoas que mais fazem sentido para você, que eles assistam também essa live, esse conteúdo. Compartilha, por quê? Porque você vai encontrar parceiros nessa jornada para te impulsionar, para caminhar contigo. Manda essa live para no mínimo 3 pessoas, no mínimo. Eu sei que tem gente aí que é acelerado, vai mandar para umas 10. Compartilha essa live. E eu quero que você já coloque aí, eu quero saber aqui, nós estamos olhando agora os comentários aqui, eu quero saber da onde você está assistindo. Coloca aí nos comentários, da onde você está assistindo, eu quero saber. Nós hoje estamos daqui diretamente de Israel. Seja bem-vindo, você que é a primeira vez que está aqui. Você que perdeu a aula de ontem, vai lá no YouTube do Nésio Monteiro, vai lá no YouTube do Thiago Rocha e assiste a live, a primeira live de ontem. Foi uma explosão de mente, de fato. E você que está aqui pela primeira vez, assiste lá, cai para dentro do grupo. Nós temos um grupo onde a galera que assistiu recebeu um bônus, um resumo da live de ontem. E você que ficou de fora, dá tempo ainda de você chegar e participar desse movimento de ontem e de hoje. Se você quer receber o conteúdo de ontem e também receber o conteúdo de hoje da live, faz o seguinte: após a live você vai clicar no botãozinho no link da bio e aí vai cair para dentro de um grupo do WhatsApp. Lá dentro do grupo do WhatsApp você vai receber toda a comunicação, tudo aquilo que nós estamos ensinando, o passo a passo. Ontem nós ensinamos sobre a fórmula da prosperidade, ensinamos também sobre o tripé, os 3 pontos importantes para você começar a crescer em várias áreas da sua vida. Foi muito importante tudo aquilo que nós falamos ontem, mas fica tranquilo, se você está chegando hoje, você vai pegar grandes códigos para começar a mudar a sua forma de pensar. Hoje nós estamos aqui em Israel, na verdade em Tiberias, em frente ao Mar da Galileia. São 2h03 da manhã aqui em Israel, são 8h03 da manhã no Brasil, e nós paramos a nossa viagem para transbordar para você esse nosso conteúdo sobre prosperidade. Alguém perguntou ali, por que os sapatos iguais? Isso chama-se unidade de linguagem, não foi combinado, mas a gente está meio parecido aí, parecido nada igual. Estamos aí bem alinhados para a nossa live de hoje, então seja muito bem-vindo. A gente vai falar sobre os drivers mentais. Como que a forma de pensar pode mudar os seus resultados? Nós estamos aqui fazendo vários passeios. Nós visitamos hoje o Monte do Precipício, onde Jesus ele teve uma outra experiência após os 40 dias de jejum. Nós também visitamos como que é a marítima? Caná da Galileia. Cesareia Marítima, onde o apóstolo Paulo passou por lá. E Paulo falava muito isso para a igreja de Roma. Casa de Cornélio. Casa de Maria. Foi um dia com vários códigos. Nós queremos transmitir isso para você. Como que esses drivers eles podem realmente ser utilizados a seu favor na sua prosperidade. Então você que está chegando aí, que já faz parte do movimento, coloca aí: eu sou 1000 famílias. Escreve aí: eu sou 1000 famílias, e você vai começar a entender mais sobre isso. Eu quero te mostrar algo. Ontem nós falamos sobre o triângulo da prosperidade. O triângulo da prosperidade, para você que está aqui e não participou da aula de ontem, ou você que participou, só para reforçar, o que é esse triângulo da prosperidade? É esse passo a passo que eu e o Thiago nós vamos te dar. E hoje nós vamos entrar no primeiro passo, que é instalar drives de prosperidade na sua mente. Instalar drives de prosperidade de fato, para que essa rota e os seus dias a partir de hoje muda. Quando você muda a crença, quando você toma consciência, você muda a sua rota. E mudando a rota, você muda os resultados. Então o primeiro pilar é instalar esses drives mentais. O segundo pilar, o segundo passo, nós vamos te ensinar ferramentas de monetização. Então, amanhã é esse dia onde nós vamos te passar o segundo pilar, que é de monetização. Nós vamos te ensinar como você vai monetizar e como monetizar no digital também. E o terceiro passo, porque depois que você entende a mentalidade, sua mentalidade chega. Depois que você aprende a monetizar, depois que você coloca isso em prática, que você tem algo, que você tem uma renda nova, você precisa aprender a multiplicar a riqueza. E é o terceiro passo que nós vamos te passar.
multiplicação de riqueza. O que é multiplicação de riqueza? É fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então nós vamos te dar esse passo a passo e sim, você vai sair daqui sabendo investir. Nós vamos fazer algo prático aqui. Prático. E eu quero que essa presente galera... para você, hein? Eu quero que vocês fiquem aí. Nós vamos te mostrar o valor que você paga hoje na Netflix. O valor que você paga hoje na Netflix, eu vou te mostrar o quanto você teria se você tivesse investido esses R$40, R$50, não sei quanto que é, porque eu não pago Netflix. Mas deve ser mais ou menos isso aí, R$40, R$50. Eu vou te mostrar o que esse valor te daria de resultado se você tivesse investido esse valor em um longo prazo, onde você montasse uma reserva de oportunidade. Você vai se assustar com esse valor. Se liga que nesse terceiro dia, nesse terceiro pilar, nós vamos te dar esse passo a passo. Então escreve aí, quinta-feira será o grande dia. Coloca aí, quinta-feira será o grande dia, dia realmente de você prosperar e começar a ir para uma próxima fase. Infelizmente o número de investidores do Brasil é muito pequeno. Perto de outros países no mundo, o número de pessoas com essa mentalidade, o Brasil não tem a mentalidade de ser um investidor, tem uma mentalidade de poupador e isso é uma mentalidade escassa. Você vai entender isso durante o processo sobre ter reserva de emergência, sobre mentalidade de poupar. Não que você não deve guardar, não que você deve sair doidamente gastando e tudo. Você precisa ter uma estratégia lógica que realmente comece a gerar resultados na sua vida. E é isso que você vai aprender na quinta-feira. Então coloca aí, quinta-feira será o grande dia. Será o dia D, o dia da multiplicação de riqueza. Pois aqui você vai aprender a crescer, frutificar e transbordar. Escreve aí os 3 caminhos, os 3 traços que você vai passar durante essa jornada dessa semana da Ciência da Prosperidade. Você vai crescer. Crescer como, Thiago? Emocionalmente, financeiramente e espiritualmente. É isso que nós propomos durante toda a semana da Ciência da Prosperidade. Você vai crescer também. Crescendo vai começar a gerar frutos. Frutos esses. Frutos que vão alimentar não só a sua família, mas vão alimentar outras pessoas através da mensagem que você vai entregar. E o último passo é o transbordo. Então você vai aprender a crescer, frutificar e transbordar. O que é transbordar? Só transborda aquele que realmente está cheio e começa a sair por cima. Não é sair por baixo de uma forma escassa, mas é começar a sair por cima. É isso que queima nosso coração e é por isso que nós estamos aqui na Ciência da Prosperidade, parando a nossa viagem com as nossas famílias, nossos amigos, mentorados. Nós estamos com quase 70 pessoas aqui. Nós trouxemos essa galera toda para Israel para passar nessa frequência durante uma semana. Nós estamos aqui visitando vários locais, mas nós decidimos parar essa mensagem depois que nós vimos um direct de um aluno chamado José, ele falando o seguinte: a minha vida era uma vida escassa. Eu culpava os meus pais, culpava o meu cônjuge, culpava os meus filhos, culpava o governo, culpava a minha escola pelo meu insucesso, meu fracasso. O José, ele contava nesse direct, e por privacidade não vou compartilhar a mensagem dele, ele compartilhava e falava o seguinte: eu era tão escasso, que eu achava que eu não gostava das pessoas, na verdade o problema era comigo. Eu achava que tudo que eu ia fazer, não podia gastar R$1, sair para jantar com a minha família, fazer uma viagem que eu achava que o dinheiro ia acabar. E ele colocando aquela mensagem lá, e a gente lê várias mensagens que nós recebemos. Nós não conseguimos ler todos, mas nós lemos grande parte das mensagens que chegam no nosso direct. E aí o José continuava falando o seguinte: talvez seja essa a sua história, o seu caso hoje. E ele falando o seguinte: cara, eu não conseguia sair para jantar com a minha família. Mesmo ganhando e vivendo de altos e baixos, eu não conseguia, nos momentos altos, investir na minha família, viajar, eu nunca consegui viajar. Quando eu comecei a entender que o seguinte, que aquilo que ia me curar, ia começar a curar outras pessoas, aquilo que eu falasse, ia começar a me curar e curar outras pessoas, eu comecei ao que vocês chamam de transbordo. E ele começou a ajudar outras pessoas a falar sobre isso. E ele falou: eu cresci tanto, comecei a gerar tantos frutos, que eu criei um movimento. E é isso que queima nosso coração. A hora que nós vimos essa mensagem, nós falamos o seguinte: é por isso que nós fazemos o que nós fazemos. Eu olho para trás e vejo quantos anos eu fiquei sem falar daquilo que queima no meu coração. Todas as vezes que eu recebo um direct, um WhatsApp, alguém falando sobre a transformação que gerou através de um conteúdo, de uma live, de um post, eu falo: que massa isso. Mas eu começo a olhar para trás e falo: quantas pessoas eu deixei de auxiliar porque eu fiquei calado. Então entenda o seguinte, que o seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. O convite para você nessa semana é que você comece a extrair isso que está aí dentro de você. E assim como José, eu sei que existem vários outros Josés, por isso que nós falamos sobre 1000 famílias. Nós queremos levantar 1000 famílias e que essas 1000 famílias possam caminhar conosco. Pessoas que realmente querem transbordar, pessoas que realmente querem crescer, pessoas que não querem ficar no mimimi, que não aceitam a vida que está vivendo hoje. Então, se você entende que esse convite é para você, cai para dentro e fala o seguinte: eu sou 1000 famílias. Uau!
E esse passo a passo, às vezes você olha e fala assim, cara, mas o que é o real motivo? Deixa eu te falar, amigo, são 2 horas da manhã aqui em Israel. Hoje nós tivemos um dia lotado, um dia cheio, amanhã já vai começar logo de manhã. E por quê, amigo? Deixa eu te falar, existe algo que queima no nosso coração. Quando você faz algo com propósito, quando você está fazendo algo com propósito, nada te para. E as pessoas sempre perguntam pra gente, os próprios mentorados que estão com a gente aqui, quase 70 pessoas, falam, mas da onde sai tanta energia? Da onde sai tanta energia? Acabamos de correr 10 quilômetros, né? Acabamos de correr. Há 30 minutos atrás nós finalizamos nossos 10 km, 5 de ontem e 5 de hoje. Passou a virada da noite, né? Já fizemos já os 10 km, por quê? Porque não tem como, amigo. Nós se propomos a fazer algo, nós vamos fazer. E você fala, da onde sai essa energia? Transformação de vida e fazer aquilo que está no meu propósito. Quando você faz aquilo que está no seu propósito, nada te para. Nada te para. E é por isso que nós queremos levantar essas 1000 famílias. É por isso que está no meu coração, está no coração do Thiago. E é engraçado que numa conversa a gente compartilhando, eu falei assim, veio no meu coração as 1000 famílias. Na hora que veio no meu coração, o Thiago pegou e verbalizou. Na hora que ele verbalizou, eu falei, tá aí. 1000 famílias que vão caminhar com a gente, que vão ser transformadas, que vão, de fato, ir para um próximo nível. Porque quando você anda com pessoas que fazem coisas que você não faz, você avança, você cresce. É engraçado que um dos mentorados que estavam aqui, inclusive até saiu nos stories, ele correu a primeira vez e ele caiu no chão. Caiu no chão quase desmaiado, de não aguentar. E hoje ele correu esses 5 km, do de ontem e o de hoje. E ele falou o seguinte, cara, eu estou assustado com a evolução. Eu fiz em mais de 1 hora o meu primeiro 5 km e desmaiei. E agora eu consegui fazer em 52 minutos. Bravo. 52 minutos. E eu tenho convicção que até o final dessa viagem ele vai baixar ainda mais. Por quê? Porque não para de crescer. E é isso que eu quero que você entenda. Caminhe com pessoas que vão te fazer crescer. Caminhe com pessoas que todos os dias você vai fazer melhor. Você não precisa fazer muito melhor do que você fez ontem. É só um pouquinho. É só 1% por dia. Faz 1% melhor do que você fez ontem. Só melhora. Todos os dias, continua crescendo. Você vai ver a evolução e onde você vai chegar. Alguém perguntou ali, mas por que 1000 famílias? Da onde vem esse número? É o número que está no nosso coração, mas se você ler um livro, Os Segredos da Mente Milionária, também Pai Rico, Pai Pobre, Ciência da Prosperidade, Quem Pensa em Riqueza, livros que falam sobre mentalidade de grandes milionários, ele fala sobre o seguinte: se você quer, existe um marco na criação de riqueza que é sobre alcançar o primeiro milhão. Eu lembro quando a gente bateu nossos resultados do primeiro milhão, o alcance que foi da nossa mensagem. Então existe esse marco dentro da criação ou da crescimento financeiro de qualquer pessoa que fala sobre bater o primeiro milhão. E essas pessoas com mentalidade próspera, mentalidade de crescimento, mentalidade de abundância, mentalidade de riqueza, e quando ensinam eles falam o seguinte: você quer atingir o primeiro milhão? Ajude 1000 pessoas. Você ajudando 1000 pessoas, você alcança R$1 milhão. Você quer alcançar 1 bilhão, você precisa ajudar essas pessoas, ajudarem outras e começar a aumentar esse grupo. Então qual que é o convite? Essas 1000 pessoas que vão caminhar, essas 1000 famílias que vão caminhar com a gente, nós vamos ensinar ou captar 1000 outras pessoas para que você não cresça apenas fisicamente, espiritualmente, mas que você possa também crescer financeiramente. Então, 1000 famílias é um número chave. Você que faz parte desse movimento, coloca aí, eu sou 1000 famílias e eu vou ajudar outras 1000 famílias a prosperarem também. Ontem nós demos um desafio. Eu não sei se você fez parte do desafio. Tinha uma tarefa e eu recebi vários depoimentos de pessoas, várias mensagens de pessoas que fizeram e executaram a tarefa e começaram a ir para um próximo nível. Qual que é o convite? Para você não andar sozinho. Não andando sozinho, você vai começar a ter novos resultados. Como que eu faço isso, Thiago? Você vai criar um grupo no WhatsApp. Criando esse grupo no WhatsApp, você vai colocar MAP. MAP. O que é MAP? Movimento é a Aliança da Prosperidade. É o seu grupo. Se você quiser colocar um outro nome, pode colocar outro nome aí dentro do grupo do WhatsApp. Você vai colocar 4 pessoas. Quem são essas 4 pessoas? Pessoas que vão estar dentro do movimento. Ontem nós falamos sobre extrair o seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre o PCP, que é o produto com propósito. Você no final dessa aula vai aprender a criar o seu produto com propósito. Depois que nós falarmos sobre drivers mentais e sobre a sua saúde, você vai entender isso e você vai aprender a criar o seu primeiro produto. Quem não tem produto vai criar o primeiro produto. Quem já tem vai aprender a encontrar produtos com propósito para encontrar realmente os clientes compradores. Por que tudo isso? Para te ajudar a prosperar
grandemente. Então esse grupo do WhatsApp você vai colocar, e eu pedi para a equipe separar um número nosso, da nossa equipe, e você vai adicionar esse número dentro do seu grupo. Então serão 5 telefones dentro desse grupo do WhatsApp. Para quê? Para a nossa equipe auxiliar aquelas pessoas que estão no movimento. Então você vai criar um grupo do WhatsApp, vai colocar mais 3 pessoas e depois você vai adicionar o nosso número também dentro desse grupo do WhatsApp. Ó, faz as tarefas, por quê? Porque todas as vezes que você fizer uma tarefa, você vai ter experiências. As experiências é o que faz você crescer. Não tem como, nós estamos aqui em Israel vivendo experiências. Nós vivemos hoje uma das experiências mais loucas, mais doidas, ali no Monte Carmelo. Onde nós visualizamos tudo que estava na palavra ali acontecendo. Foi algo surreal, foi algo muito doido, mas por quê? Porque fizemos uma experiência e vivemos aquela experiência. Não estamos aqui para passear, não estamos aqui para visitar lugares, nós estamos aqui para viver experiência e pegar frequência. E é isso que você vai pegar aqui e nós vamos começar agora, mudando esses drives mentais. Bora lá então, aperta o cinto, bora decolar que a gente vai começar a falar sobre drivers mentais. Você precisa entender o seguinte, que drivers mentais são respostas automáticas do seu cérebro, resposta automática do seu cérebro para tudo aquilo que acontece na sua vida. Você precisa aprender a governar a sua mente. Por que governar a sua mente? Porque tudo aquilo que acontece exteriormente, ela é resposta daquilo que foi gerado interiormente. Aquilo que está no seu interior é que vai para o exterior. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso começar a governar os meus pensamentos e os meus pensamentos vão gerar emoções. Eu vou te explicar isso passo a passo, só que eu preciso que você entenda o seguinte, tem um provérbio que diz, assim como você pensa, você se torna. Napoleão Hill, que estudou muito e falou sobre as maiores mentes milionárias, ele falava o seguinte, da forma que você visualiza, que você começa a projetar na sua mente, é isso que vai acontecer na sua vida. E ele fala que todo grande sonho, todo grande projeto começa no seu pensar. Salomão já falava sobre isso. Nós estamos na Terra Santa, Terra de Israel, onde Salomão governou durante 40 anos. Imagina alguém governar durante 40 anos sem guerras, num período de guerra. Isso foi Salomão. Por quê? Porque Salomão falava o seguinte, que a sabedoria está na multidão de conselhos. Então Salomão, ele governou durante 40 anos e algumas pessoas dizem o seguinte, que ele teria 6 vezes toda a riqueza do mundo em sua posse nos dias de hoje. Imagina o quanto que essa pessoa ela foi realmente sábia para governar e para administrar tudo isso que lhe acontecia. Então qual é o convite para você? Todos os dias buscar a sabedoria e não é uma sabedoria apenas horizontal, uma sabedoria vertical para que você possa começar a ter novos resultados. Então qual é o motivo do nosso encontro de hoje? Você encontrar os drenos mentais. Por quê? Porque os drenos mentais são respostas automáticas. Por exemplo, quando alguém chega próximos a nós, ele fala o seguinte, eu não consigo. Eu vou tentar algo. Automaticamente tem um dreno, um driver marcado na nossa cabeça que ele fala o seguinte, tentar, quem tenta não consegue. Logo a gente começa a encontrar uma outra história para começar a gerar novos resultados. Então, drivers mentais são respostas. E elas podem ser respostas positivas ou negativas. Por exemplo, quando eu falo para você, dinheiro é... O que você responde? Dinheiro é tudo para sua vida? Quando eu falo o seguinte, tempo é... O que acontece aí? Algumas pessoas falam o seguinte, tempo é dinheiro. Na verdade, tempo ele é vida. Porque se fosse dinheiro, imagina você que tem um filho. Uma criança pequena. Uma criança pequena, ela consegue trabalhar? Ela trabalha hoje? Ela consegue remunerar? Se tempo realmente fosse dinheiro, presta atenção, isso já vai começar a explodir o teu cérebro no dia de hoje. Se realmente tempo fosse dinheiro, o seu filho não teria nunca condições de ter um tempo com você. Porque ele não consegue comprar o seu tempo. Isso é forte. Me perdoe começar essa live às 8h20 do Brasil, 2h20 aqui de Israel, falando isso. Mas você precisa mudar alguns drivers, porque mudando esses drivers você vai viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Para você viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, você precisa começar a substituir esses drivers. São drenos, eu não vou falar de drenos agora, eu vou continuar falando sobre drivers mentais, para que você entenda o seguinte, que os drivers são uma nova maneira de pensar. Drenos é tudo aquilo que suga a minha energia. Então o driver eu capto e o dreno é aquele que suga a minha energia. Por exemplo, nesse exato momento, existem no mínimo 50 coisas que você deveria ter feito e não fez. Por exemplo, mandar uma mensagem para alguém, tomar uma decisão, arrumar uma lâmpada, uma tomada, algo no seu carro, fazer alguma atividade simples. São atividades que não foram executadas e isso começa a sugar a sua energia. Isso nós falamos sobre dreno. Mas daqui a pouco a gente fala sobre
os drenos mentais. O que eu quero que você entenda agora, nesse exato momento, é que você precisa instalar uma nova maneira de pensar. Escreve aí, mentalidade próspera precisa adicionar novos drives todos os dias. Anota no seu caderno aí. Se você não tem caderno, separa um caderno para a ciência da prosperidade, para essa semana, se dedique. Se você está aqui assistindo, se dedique realmente a esse tempo. Tempo esse de você aprender, prosperar e crescer em todos os momentos. Então escreve aí, você que está chegando agora. Então eu vi alguns comentários aqui do pessoal perguntando do grupo do WhatsApp. Fica tranquilo, no final a gente vai falar mais sobre o grupo do WhatsApp, para você criar esse grupo e adicionar o nosso número, tanto o meu número como o do Nésio, ele é o mesmo número, ele vai ser adicionado lá no seu grupo para você receber algum material da nossa equipe para que você possa realmente prosperar e entender. Por quê? Ontem nós fizemos uma introdução, hoje nós vamos falar sobre mentalidade, amanhã a gente vai falar sobre habilidade e dentro das habilidades vamos falar sobre capital digital. O que é o capital digital? É quanto a sua imagem vale na internet. Sobre criação de produtos, como você vender os seus produtos. E no último dia, na quinta-feira, nós vamos falar sobre multiplicação de riqueza. E o Nésio preparou um presente para você. Ele vai abrir o computador e você vai aprender uma operação simples, não fácil, mas simples, para você aplicar já no dia a dia, para você começar a ter a multiplicação de renda no seu lugar. Então, escreve aí. Só é possível prosperar no tempo presente. Você só consegue prosperar no hoje. Esquece o ontem, esquece o amanhã. Você precisa pensar no hoje. Pensando no hoje, você vai começar a entender o seguinte, que o momento de semear é hoje. Escreve aí, momento de semear é hoje. Eu semeio hoje. Não adianta você ficar olhando para o passado ou olhar para o futuro. O que você precisa é pensar no presente. Como que eu penso no presente, Thiago? Você que está chegando aí, eu vou te ensinar como pensar no presente. Quem aqui precisa aprender a pensar no presente, escreve eu. Eu vou te ensinar isso. Só deixa eu pedir algo para você que está chegando agora e faz parte dessa semana, ou já faz parte do pelotão 459, 6 e 22, você que é 10 e 1, você que faz parte dos nossos movimentos. Seja muito bem-vindo aí. Eu vou te pedir fazer sempre aquele transbordo. Como que eu transbordo no Instagram? Tem um aviãozinho aqui embaixo. Você vai clicar nesse aviãozinho. Clicando nesse aviãozinho, você vai encaminhar para 3 pessoas que você deseja que elas caminhem também nesse movimento. Então manda lá para 3 pessoas que você deseja que caminhem nesse movimento. E aí você vai encaminhar para elas falando o seguinte, ó, estou te esperando na live. Escreve lá, estou te esperando na live. E aí você vai mandar para essas 3 pessoas para que elas possam realmente receber esse conteúdo. Fechou? Então combinado? Então bora pensar no presente. Entenda o seguinte, que você tem 3 fases. Assim como existe corpo, alma e espírito, manhã, tarde e noite, existem 3 tempos, o passado, o presente e o futuro. O pai da inteligência emocional, ele fala sobre você não olhar para o seu passado e reviver ele. O seu passado ele precisa ser como se fosse uma biblioteca. Escreve aí no seu caderno, passado é biblioteca, futuro é uma direção e o presente é ação. Então escreve aí, passado é uma biblioteca, presente é ação e futuro é uma direção. O que eu faço com isso? Algumas pessoas, elas vivem muito tempo aqui no passado. Vou colocar meu lado esquerdo, vou andar aqui. Eu estou na tela ainda? Metade da tela. Estou na metade da tela? Estou na metade da tela, estou no passado. O que significa o passado? O passado é um repertório, algo que você adquiriu e adquirindo isso foi a sua experiência de vida. Tudo aquilo que você já passou como experiência. Futuro, eu estou na metade aqui? Saí? Um pouquinho mais para cá? Na metade? Para fora? Aqui eu estou na metade, significa o futuro. Por que eu estou cortando meu corpo? Porque você vai entender o seguinte, que o passado nem o futuro eles representam só parte. O todo está no presente. Presente, como o próprio nome diz, é um presente. Todos os dias você recebe de Deus, num laço dourado, 24 horas. A pergunta é, o que você faz com essas 24 horas? O segredo daquelas pessoas que prosperam, que têm criação e multiplicação de riqueza, que têm bons relacionamentos com seu cônjuge, com os filhos, no trabalho. A grande diferença dessas pessoas é que elas pegam esse presente e elas desembrulham esse presente e elas usufruem, elas desfrutam desse presente. Enquanto outras pessoas recebem as 24 horas e falam, depois eu vou olhar, ou simplesmente rasgam a embalagem e olham e falam, beleza, deixa eu olhar para o passado, deixa eu somente olhar para o passado ou deixa eu olhar lá para o futuro. E acabam vivendo o quê? Ansiosos do futuro ou na depressão do passado. Então gera aí, escreve aí, passado significa repertório, presente significa ação e futuro significa direção. Passado fala sobre depressão, quando você vive no passado fala sobre depressão. Futuro, quando se vive no futuro, fala sobre ansiedade.
E o presente fala sobre produtividade. Escreve aí, produtividade. Então, com o que eu preciso fazer? Segundo o pai da inteligência emocional, ele fala o seguinte, que eu devo viver apenas 10% no meu passado, escreve aí, 10% no meu passado. Então, quando eu tenho pensamentos, esses pensamentos falam que 10% são do meu passado. 20 a 30% o meu futuro, que mostra o quê? Uma direção, para onde eu quero ir. E 60, 70% no meu presente. Eu preciso usar o como, os 10%, como repertório. Por exemplo, você recebeu uma nova oportunidade. Hoje nós estávamos aqui vivendo várias experiências com os mentorados e vários deles buscavam lá no passado histórias do passado. Como a gente está numa terra especial, desde pequeno, algumas pessoas ouviram sobre os locais que nós vamos frequentar, que nós visitamos, que nós vamos visitar. Isso foi criado memórias, é um repertório. O que acontece? Você precisa visitar esse passado, pegar apenas histórias. Para quê? Para quando você começar a direcionar, presta atenção, quando você começar a direcionar o seu futuro, você entender aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Eu vou te explicar aí, só que antes eu vou te pedir a fazer o seguinte. Sempre que você estiver estudando, e nós estamos aqui estudando, não de uma forma educacional, de uma forma de transformação, gerando uma transformação. A ideia, e o que está no nosso coração, tanto o meu do Nésio, não é gerar educação na sua vida, mas sim transformação. Isso não é sobre motivação, mas é sobre ativação. Escreve aí. Hoje eu sou ativado para prosperidade. Você vai começar a escrever isso. Então toda vez que você estiver numa aula, toda vez que você estiver recebendo algo, você vai respirar de tempos em tempos. Por quê? A respiração ajuda a oxigenar partes do seu cérebro e isso te dá mais poder cognitivo. Quer dizer, poder de assimilação das informações. Então respira fundo aí junto comigo no 3. Vai, 3, 2, 1, respira fundo. Respira fundo novamente. Pela terceira vez. Tiago, por que respirar? Você vai oxigenar, você vai baixar a pressão do seu coração, porque nós vamos começar a ativar o seu cérebro, ativando ele para novos caminhos neurais, novos drivers, uma nova maneira de pensar. Por quê? Porque se você continuar pensando na velha maneira, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ontem nós falamos sobre o movimento é uma aliança da prosperidade. Você que está chegando agora, você não entendeu que você quer o MAP, entendeu que o movimento é a aliança da prosperidade, você vai entender o seguinte, que quando você começa a acionar, viver o presente momento, ser produtivo, você começa a prosperar. Eu vou te ensinar sobre algo muito importante. Olha para a natureza. Quando você olha para a natureza, você vê, por exemplo, as árvores. O processo de prosperidade de uma árvore ela acontece em 6 fases. Anota aí as 6 fases que acontecem no crescimento e prosperidade da árvore, exatamente como acontece na sua vida. Se você olhar para um pé de manga, ontem eu dei um exemplo de um pé de manga que cresceu aí na sua sala, lembra? Quem estava aí ontem e viu o pé de manga, escreve aí, eu vi o pé de manga na minha sala, no meu carro, no meu quarto, na minha sala de estar, na minha sala de jantar. Você viu um pé de manga crescendo e sendo próspero de forma natural na sua sala aí. Quais são as 6 fases do crescimento da prosperidade e exatamente como acontece na sua vida? Fase 1, escreve aí, fase 1, semeadura. Você semeia, essa é a fase 1. Você entra em movimento. Você começa a se colocar à disposição. Quando você se coloca à disposição, ó, quanta gente colocando, eu vi o pé de manga, eu vi no meu quarto, eu vi na minha sala, eu vi o pé de manga, eu vi na sala, eu sou ativado para prosperar, eu vi o pé de manga no meu quarto, eu vi o pé... Quem não está chegando agora, não está entendendo nada, fica tranquilo que você vai entender no decorrer da nossa aula, do nosso conteúdo de hoje, da nossa momento de transformação, movimento que vai gerar prosperidade. Então a fase 1 na prosperidade fala sobre movimento, que o movimento é a semeadura, quando eu semeio. Qual que é a fase 2? Anota isso daí. É quando a semente ela precisa morrer para começar a germinar, criar as raízes. Isso acontece na sua vida. No momento de prosperidade, você precisa morrer para o seu velho eu. A semente, ela fala o seguinte, quando ela está ali, ela não sabe que ela é uma semente, ela entende que ela é uma manga. Ela está na fase da semente. E exatamente você. A fase que você está hoje não determina quem você é. O que determina quem você é aquilo que Deus diz que você é. Imagem e semelhança nascido para governar, dominar e multiplicar sobre todas as coisas. Você foi chamado para isso. Isso é quem você é. Talvez a fase atual não seja
a verdadeira imagem e semelhança e está tudo certo, porque tudo é um processo. Então aquela semente, ela fala o seguinte, eu sei que eu sou uma manga, ela está na fase da semente. Então ela foi semeada, a segunda fase é ela morrer. Morrer para quê? Para suas vontades. Você precisa mudar a sua maneira de pensar, morrer para suas vontades antigas que não te levavam a ser próspero. Por exemplo, ficar sentado no sofá, não criar network, não testar coisas novas. Isso tudo era a sua velha maneira. Agora você caminhando comigo, com o Nésio, fazendo parte das 1000 famílias, sendo 1000 famílias ativadas para um novo tempo, você vai ser mais produtivo, você vai levantar da cadeira, você vai levantar do sofá, você vai criar network, você vai aprender habilidades no digital, você vai aprender a multiplicar rendas. Se faz sentido para você, coloca aí, faz sentido, eu quero isso para minha vida. Eu quero entrar no movimento. Quando você começar a entender isso, você vai começar, assim como a semente, morrer para ela para começar a criar raízes. Terceira fase é a criação de raízes. Só é possível crescer quando você cria raízes. E essas raízes, quanto mais profundas, melhor será o crescimento da sua árvore. E é exatamente isso na sua prosperidade. Quanto mais você criar suas raízes, mais próspero você será. Olha só, ontem nós falamos sobre criação de prédios, construção de prédios. Um prédio é determinado, o tamanho de um prédio é determinado pelo tamanho do terreno. Como que você vai construir um prédio de 50 andares? Daqui a pouco, depois de Israel, a gente vai para Dubai, lá tem os maiores prédios, até então, os maiores prédios do mundo. A gente vai para lá, o tamanho do prédio é determinado pelo tamanho do terreno. E o que isso significa? Que a sua árvore, o seu crescimento, a sua prosperidade vai ser segundo as suas raízes, se elas realmente vão criar raízes. Por quê? Depois que eu crio raiz, eu começo a crescer. Começa a crescer o caule e esse caule vai virando tronco. Quer dizer, você na sua prosperidade vai começar a ganhar força. As pessoas ainda não vão ver de longe, mas você vai estar começando a crescer e ficar cada vez mais forte. Crescendo e ficando cada vez mais forte, você vai começar a gerar folhas. Os frutos ainda não vão aparecer, porque os frutos acontecem no tempo certo, na ocasião certa, e quando todo o processo acontece. Então, o quinto fase, as pessoas vão começar a ver você a florescer. E vão se aproximar de você, porque você vai começar a florescer. E a sexta fase é a fase do fruto. Então, anota aí, as 6 fases da prosperidade que é natural dentro de uma árvore. Semeadura, ela morrer, criar raízes, fase 3, começar a crescer o tronco, fase 4, fase 5, gerar folhas e fase 6 são os frutos. Por que eu estou te falando isso? Porque se você não estiver no momento presente, sendo produtivo, estando presente para o hoje, você não consegue prosperar, porque você não vai semear. Alguém já conseguiu semear no passado ou semear no futuro? É possível isso? Sim ou não? Não é possível você semear no passado. O passado já foi. E também não é possível você semear no futuro. Algumas pessoas querem semear no futuro e acabam fazendo o quê? Ficando ansiosas. Então quer quebrar essa ansiedade? Quer sair da depressão? Viva o hoje, viva o presente. Como que eu vou fazer? Usando o passado como 10% do seu repertório, da sua vida. Como repertório, você vai olhar para o futuro e vai falar, eu quero ir nessa direção, então você vai investir 30% no hoje. Investindo 30% no hoje, você vai para o presente e vai começar a criar planos de ação, você vai começar a entrar em movimento, porque o movimento é que te leva a novos resultados. Deixa eu colocar aí, a gente está com quantas pessoas aí no Instagram, juntando os dois? 1.600 pessoas, faz o seguinte, compartilha que eu quero dar mais um código para você, se você quiser, é claro. Compartilha aí, e aí daqui a pouco eu vou te passar um código poderoso ontem, que você vai começar a entender como ter novos resultados. Porque eu faço o quê? Eu olho para um futuro e falo o seguinte, eu quero construir uma empresa. Quando eu construo uma empresa, eu preciso de ação no passado. Só que não ação no presente. Só que eu vou para o meu passado e olho para o repertório. Quantas empresas eu já criei? Quantas deram certo, quantas não deram certo? Eu olho isso apenas com uma forma informativa. E falo, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer. Eu atuo no presente para fazer o quê? E para o futuro. Como que eu faço? Algumas pessoas não prosperam, têm resultados, porque tem uma crença negativa. Escreve aí, crença negativa. Algumas pessoas estão querendo aí, se der para pegar o comentário do Denis ali, alguém colocou, tem um comentário aí, semeadura, fase 1, fase 2, está bem bonito aí, ó, Buy Yellow Shine. Se puder fixar o comentário dela, depois a gente coloca de novo o telefone do grupo, ela colocou aí as 6 fases do crescimento, ela colocou aí as 6 fases do crescimento, ou depois alguém anota aí, mas fica tranquilo que você fazendo parte do grupo do WhatsApp, você vai receber todo o conteúdo no mapa mental incrível. Então qual que é a grande parada? E você vai começar a entender o seguinte, não ficar sozinho.
Você precisa começar a caminhar com outras pessoas. Por quê? Porque quando eu começo a caminhar com outras pessoas, eu pego minha crença negativa de algo. Eu não consigo montar uma empresa, eu não consigo prosperar, prosperidade é do diabo, prosperidade é isso, dinheiro é sujo, começa a ter essa crença negativa. Eu preciso mudar essa crença negativa. Por quê? Porque eu mudando essa crença negativa, eu começo a virar uma crença positiva. Quando eu viro para uma crença positiva, eu tenho algo chamado inclinação, que é exatamente como você começa a caminhar. Eu não caminho assim reto, eu caminho com uma leve inclinação e dou um passo para frente e começo a caminhar inclinando. Então quando eu mudo para uma crença positiva, eu começo a ter uma inclinação. Inclinação para quê? Para o movimento. Escreve aí, MAP. Movimento é a aliança da prosperidade. O movimento começa a te dar novos resultados. E é por isso que na quinta-feira, eu já vou trazer um spoiler, vem cá, Nésio. Na quinta-feira o Nésio vai falar exatamente sobre a multiplicação de renda. Você precisa ter aqui. Quinta-feira vai ser o grande dia. Coloca aí nos comentários. Quinta-feira é o grande dia. Quinta-feira vai ser o grande dia. Nós estamos fazendo o quê? Semeando. Nós sabemos que você é uma terra boa, então nós estamos liberando sementes nessa terra boa. Essa semente aí que vai estar aí dentro do seu coração, ela vai morrer, ela vai começar a gerar raízes. Para quê? Para quinta-feira você explodir e começar a gerar muitos frutos e frutos que realmente vão alimentar não só a sua família, mas aquelas 1000 famílias que você vai contribuir também para elas e muito mais. Simbora. Ó, nessa mesma linha aí das emoções, eu tenho algo para compartilhar contigo, que as emoções, quando eu entendi isso, quando eu mudei minha mentalidade, quando eu mudei esses drives, a minha vida foi de fato transformada. Por que eu te falo isso? Porque eu era um cara que, desse tripé, existe um tripé na sua vida. É um tripé onde você tem o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. E nesse tripé você tem esses três pontos onde você tem que governar sobre todas essas coisas. E eu era um cara que governava sobre o meu espírito. Eu sempre fui um cara que busquei, tive tempo de intimidade, tive tempo de quarto, mas eu sempre fui um cara que era horrível nas minhas emoções. Eu era um cara que não conseguia governar sobre as minhas emoções. E quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a mudar e quando eu descobri que quem criou as emoções foi o Senhor, quem criou todas as coisas, criou para você governar sobre todas as coisas, de fato eu consegui ter uma transformação muito grande. Por quê? Porque faltava isso. Faltava dominar e governar sobre as minhas emoções. Isso que o Thiago te passou aqui é um passo a passo. Um passo a passo que, se você entender, se você começar nesse dia a dia, agora é um processo de construção. Você desconstruiu algo e você está construindo algo novo. Todos os dias nós construímos crenças novas. Todos os dias nós destravamos e desbloqueamos coisas novas. Eu contei na live de ontem sobre o quão eu era escasso. O quão eu era um cara escasso e eu não conseguia me livrar dessa escassez porque eu não sabia que existia escassez. Como que você quer mudar algo se você nem sabe que existe? E esse processo de crença, e o Thiago falou muito aqui sobre essa questão de você entender. Às vezes você viveu num ambiente onde falava o dinheiro é sujo, onde falava os ricos não herdarão os reinos dos céus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Todas essas falas, elas te geram crença de que ter dinheiro é ruim. De que ter dinheiro é ruim. Eu quero te falar algo. Nós vamos entregar códigos poderosos aqui. E eu quero que você compartilhe essa live. Compartilhe essa live, manda esse aviãozinho aí. Nós vamos bater 2.000 pessoas. Eu quero ver a força desse grupo, porque quando você entra em unidade, tudo acontece. Quando você está em unidade de linguagem com o povo, tudo acontece. Então vamos bater 2.000 pessoas nessa live. Às vezes você fala, mas como? No meu Instagram e do Thiago Rocha, somando junto, a gente vai bater essas 2.000 pessoas aí nessa live de hoje. E continuando aqui, todas as vezes que a gente está nesse processo de transformação, todas as vezes que você está nesse movimento, e esse quebrar crenças ele é diário, eu me lembro lá atrás, eu vivia isso, eu achava que a gente não podia ser próspero, porque senão ia para o inferno. A minha avó, ela trouxe isso tanto para minha mãe, quanto para mim, a minha mãe passou para mim, que os ricos não herdariam o reino dos céus. Então, era muito engraçado, porque minha mãe tinha 3 concursos públicos, era concursada em 3 concursos públicos, e ela ganhava muito bem pela cidade que a gente morava. Sou de Iporá, Goiás, nasci em Iporá, Goiás. E ela ganhava muito bem ali, mas vivia pior do que uma pessoa que ganhava um salário mínimo. E aí você fala, como? Bloqueios, drives errados.
E quando a gente entendeu isso, nós fomos lá atrás e entendeu por que não sobrava dinheiro, se ganhava bem. E aí nós entendemos, todas as vezes, olha para você ver, minha avó sempre falava, os ricos não herdarão o reino dos céus. O dinheiro é sujo. E ela sempre vinha com essas passagens bíblicas. E aí todas as vezes que a gente começava a ficar bem, que a gente saía das dívidas, que começava a sobrar algum dinheiro na conta, acontecia algo. Minha mãe olhava o saldo na conta, via o dinheiro sobrando, ela achava que estava ficando rica. Sabe o que ela fazia? Ela dava o dinheiro para os outros, emprestava, dava cheque para um, emprestado para o outro, o povo tudo dava calote, arrumava um financiamento, arrumava uma dívida, arrumava algo para que ela não visse aquele dinheiro e não achasse que estava ficando rica. Porque se tivesse ficando rica, ia para o inferno. E aí você pode olhar e falar, nossa, mas isso é uma besteira. Pode ser uma besteira para você. Mas para várias pessoas que estão aqui, vivem isso hoje. E o que eu estou te falando isso? Porque a crença, e a sua crença, ela depende da sua vivência. Ela depende do seu meio de convivência. Às vezes isso é algo que é simples para você, mas existe algo que é simples para outras pessoas e é bem complicado para você. E é por isso que você precisa mudar e estar nesse processo de evolução todos os dias. As emoções é o que vai fazer você explodir na sua vida. Governar sobre as suas emoções é o que vai fazer você acessar novos níveis. E como que eu governo sobre as minhas emoções? Eu vou te dar um passo prático aqui. Por exemplo, eu quero saber aqui, me coloca aqui nos comentários, quem aí já recebeu uma multa de R$2.000, de alguma multa de trânsito? Você estava ali, às vezes você ultrapassou em faixa proibida e vem uma multa de R$2.000. Coloca nos comentários aí, eu quero saber aqui agora. Quem já tomou esse tipo de multa e ficou ruim? Você ficou mal. Quando você tomou uma multa, você ficou mal. E eu quero saber o quanto tempo você ficou mal. Coloca aí, eu fiquei mal uma semana. Eu fiquei mal um mês. Tem gente que tá mal até hoje quando lembra. Eu fiquei mal por isso, eu fiquei mal por aquilo. Eu fiquei mal um dia. Coloca aqui pra mim. Olha o tanto de gente aí, ó. O Naldo, eu. Eu sou o Lucas, eu. Ó, uma galera tomou a multa e ficou mal. Vou te explicar aqui agora. Eu quero saber, ó. Tem gente que tá colocando nos comentários. Eu fiquei mal uma semana. Eu tomei uma multa de 3.000 e fiquei mal 2 dias. Eu fiquei mal um mês. Olha isso aqui. O Lucas está falando, eu fiquei mal um mês. O que é isso? Você deixou um acontecimento que talvez aconteceu ali em 15 segundos, você deixou atrapalhar um mês. Quanto que dá um mês em horas? Me ajuda aí. Quantas horas dá um mês? Só para você entender algo, vou fazer um cálculo aqui para você. 720 horas. 720 horas, você deixou 15 segundos de algo que aconteceu em 15 segundos atrapalhar 720 horas da sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque isso é cotidiano. Se você não sabe fazer gestão das suas emoções, isso sempre vai acontecer. Eu fico péssimo, olha lá. Nossa, putz, eu fiquei. Deixa eu te falar. Sabe como que você vai resolver isso? Eu vou te dar algo prático aqui. Você precisa se fazer perguntas. Como que eu mudo um drive numa realidade, um momento? Como que eu mudo algo? Mudando os drives. Eu vou te mostrar aqui primeiro, o primeiro passo. Você vai fazer perguntas. Eu me faço perguntas e me pergunto, por que eu estou mal? É o primeiro passo que você se faz. Aconteceu algo, você está ruim com aquele acontecimento. Você fala, por que eu estou mal? E a primeira coisa que você vai responder para você mesmo é, eu estou mal porque eu tomei uma multa. Sim ou não? Eu tomei uma multa. Se eu tomei essa multa, aí você vem com a segunda pergunta. Mas qual que é o real motivo que eu tô mal? Qual que é o real motivo de fato que eu fiquei mal com isso? Aí você fala, é por causa do dinheiro? É ou não é? O real motivo não é por causa do dinheiro? Não é por causa da multa em si. A multa mas dentro da multa é por causa do dinheiro. O dinheiro que vai sair do seu bolso. Aí eu venho com a história. Quando eu acho o real motivo, eu venho com a história para combater aquilo. E combater aquele sentimento. E o que eu faço? O que eu falo? Primeira coisa. Se eu tô mal por causa do dinheiro, eu sou escravo do dinheiro. Você é escravo do dinheiro. Se você fica mal por algo que você tem que pagar, por uma multa, é porque você é escravo do dinheiro. Naquele momento que eu entendi, eu falei assim, opa, eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro é meu escravo. Ele serve para pagar o que eu precisar.
Eu que governo sobre o dinheiro. Na hora que eu falei isso, que eu tinha tomado aquela multa, que eu fiquei mal, na hora que eu contestei, achei o real motivo, eu fiz o questionamento e falei, peraí, eu não sou escravo do dinheiro, o dinheiro é meu escravo. E quando eu falei isso, mudou totalmente. Aquele sentimento ruim que eu estava, mudou. Um sentimento de paz, inundou meu coração. E eu quero que você coloque em prática. Uma das suas tarefas vai ser colocar em prática o governo das suas emoções. Por quê? Porque quando você entende isso, quando você pratica isso, nada vai tirar a sua paz. Por quê? Porque você vai saber resolver. No máximo 40 segundos, 1 minuto, você já vai estar resolvido e nada vai tirar a sua paz. Quando você sabe fazer essa gestão, muda tudo. E agora, Nésio, mas o que eu faço no dia a dia? Como é que eu faço essa instalação de drives? Vou te explicar algo prático. Nós fomos para os Estados Unidos em janeiro e nós fomos esquiar. E quando a gente estava esquiando ali na neve, foi a primeira vez minha, primeira vez do Thiago, nós entramos ali e fomos para a pista de iniciante. Pegamos o esqui e o Pablo nos auxiliou ali, falou assim, ó, como é que você fica em pé? Assim, encaixa o pé aqui, fica em pé. Tinha os 2 bastões, você vai fazer isso, para frear você cruza o esqui. Cruza o esqui. E a gente cruzou e a gente desceu algumas vezes ali. Era uma rampinha bem levezinha, não tinha inclinação quase nenhuma. Era só para aprender mesmo, ficar em pé. E a gente ficou subindo e descendo algumas vezes ali, testando. Quando a gente falou assim, agora aprendi a ficar em pé e aprendi a frear, ele pegou e nos levou para uma outra pista. Ele falou, agora nós vamos para a próxima pista. Qual que era a próxima pista? Para você que já esquiou, você já deve saber, existe a pista verde, que é para iniciante. Existe a pista, em algumas das pistas, existe a vermelha. Outras, depois vem a azul, depois vem a preta e depois vem a double black. É a preta 2 vezes. Tipo assim, essa é inclinadona, quase que você não consegue ver embaixo, tanto que ela é inclinada. É assustadora a pista. E aí, o que acontece? Nós achamos que ia para de iniciante, a pista verde, ele pegou a gente e falou assim, não, nós vamos para de profissional. Aquela hora meu coração começou a explodir. Eu lembro que eu e o Thiago, nós estávamos juntos ali, e falando, cara, como que nós vamos descer um negócio e nós acabamos de aprender a ficar em pé? Nós tínhamos acabado de aprender a ficar em pé, como que a gente ia descer um negócio de uma pista de profissional que já era a pista azul? Nós pulamos já 2 etapas. E aí ele falou assim, ó, deixa comigo que eu vou te ensinar e nós vamos instalar um drive lá em cima e você vai acelerar o tempo. Naquele dia, eu tive outra concepção sobre instalação de drives. Naquele dia eu falei, eu não posso viver um dia sequer sem instalar novos drives. Por quê? Porque acelera o tempo. Você sai na frente. Você não gasta energia com coisas desnecessárias. E aí, nós subimos, pegamos o teleférico, subimos. Quando a gente chegou lá no pico para descer, que nós descemos o teleférico, que eu vejo a montanha, rapaz, 8.000 metros, 8.000 pés de altura. Quando eu olho para baixo, começou a me dar uma tremedeira. Começou meu coração a explodir, começou a entrar aquele desespero, minha mente queria entrar em pane, e eu falei, eu vou morrer. Dentro do meu coração tava, eu vou morrer. E aí naquele momento eu falei assim, cara, como nós vamos descer aqui? E meu coração acelerado. E aí vem a instalação do drive. Primeiro passo, a orientação que nos deu. Ó, a montanha mexe. Pensa aqui comigo, você está lá agora, visualiza agora, você está lá agora na montanha, uma inclinação gigantesca para você descer, você acabou de aprender a ficar em pé e frear o esqui. A única coisa que você sabe, ficar em pé e frear. E aí naquele momento, ele falou o seguinte, falou, a montanha mexe? E naquele momento, eu falei, não, a montanha não mexe. Ele falou, se a montanha não mexe, quem mexe? Aí naquele momento eu falei, eu mexo? Eu fui respondendo as perguntas. E é por isso que você tem que entender que o seu cérebro, você tem que fazer perguntas e responder as perguntas. Por quê? Porque as respostas estão tudo aí dentro. Mas se você não tira para fora, você não tira para o seu consciente. Fica tudo seu subconsciente. E quando você tira para o seu consciente, é aí que gera a transformação. Aí que gera a metanoia.
Então, quando eu trouxe para o meu consciente, o que eu fiz? Eu consegui mudar aquele drive. E aí ele falou o seguinte, se a montanha não mexe e você que mexe, quem que governa? Quem que controla? Ah, eu falei, eu que controlo. Ele falou, se você sabe frear, eu falei, sei frear. Ele falou, então por que você não desce um pouquinho no freio? Se você que governa, se a montanha não mexe, é você que mexe e você sabe frear, qual que é o perigo de descer? Aí minha cabeça, bum, explodiu. Porque se a montanha não mexe, é eu que mexo, e se eu mexo, eu sei frear, eu sei parar, qual que é o risco que tem? Eu falei, é só eu descer 1 metro e freio. Desço mais 1 metro e freio. Desço mais 1 metro e freio. E assim eu fui fazendo. Eu fui descendo 1 metro e freando, 1 metro e freando, 1 metro e freando. Até que eu fui pegando confiança e fui descendo mais rápido, mais rápido, mais rápido. Sabe o que aconteceu? Quando deu 4.000 pés, metade da montanha, eu já estava descendo, esquiando, sem frear muito. Freando de vez em quando, mas não parava mais o esqui. E sabe o que aconteceu de mais doido ainda? É que nós ficamos ali 1 semana. No terceiro dia, a gente já estava pegando 55 por hora no esqui. 55 por hora descendo no esqui. E engraçado que a turma que estava com nós, que já esquiava, tinha várias pessoas, e lá é o maior pico em Breckenridge, é o maior pico das Américas, são 13.000 pés, é metade do Everest. Várias pessoas que estavam com a gente, que já esquiavam mais de 8 anos, nunca tinham subido até aquele pico. Nunca tinham acessado aquele pico. E nós falamos, amanhã nós vamos lá. No 4º dia, nós fomos nesse pico de 13.000 pés. Você tem noção que nós subimos na metade do Everest e descemos de esqui? Double Black, a pista mais foda que existe. A pista que todo mundo... quando você chega lá em cima, você fala assim, mano, não tem como eu não morrer se eu descer isso aqui. Nós descemos por quê? Porque nós acessamos um drive novo. Nós mudamos um drive, acessamos um drive de governo. E foi assustador, porque nós descemos, vivemos aquela experiência, e as pessoas que tinham ali 8 anos já esquiando, até hoje não desceu. Até hoje não conseguiu descer. Por quê? Porque ficaram paradas pelo medo, pelo receio. E quando você entende isso, se você entendesse só isso aqui, já não precisava de mais nada. Já não precisava de mais nada. Por quê? Porque se você entende isso, se você coloca isso em prática, se você coloca esse passo a passo, se você coloca essa tarefa, você vai ter uma vida extraordinária. Uma vida onde você exerce o governo. Você exerce o governo. Você tem que entender que na sua vida existem 3 coisas. Existe o QI. O QI, que é o quociente de inteligência, a capacidade individual de você manipular as palavras, as formas. Esse é o seu QI. É o QI de inteligência. É aquele cara que já nasce inteligente. Sabe que esse cara que nasce inteligente? Tem gente que nasce com QI mais alto. Existe o QE, que é a capacidade em reconhecer e governar as emoções em você e em outras pessoas, tá? QE é as suas emoções, é quanto você está ali nas suas emoções, quanto que está o seu QE, e o seu QS, que é a inteligência espiritual. Esse tripé você precisa entender porque você vai fazer um mapa aí e falar qual que é a área que eu preciso melhorar. Qual dessas 3 áreas eu preciso crescer? Qual desses 3 pilares eu preciso avançar? Quais são as ferramentas que eu preciso utilizar para que eu avance? Se você seguir esse passo a passo, se você conseguir colocar em prática, se você conseguir não, você vai colocar em prática. Já comenta aí, ó. Comenta assim, ó, eu vou colocar em prática hoje. Eu vou colocar em prática hoje. Às vezes tem vários de vocês que estão mal com algo. Estão mal com alguma coisa. Já exerça, já coloque isso em prática. Exerça o governo sobre suas emoções. E quando você entende isso, quando você começa a entender isso, quando você começa a mudar essa mentalidade, quando você entende sobre os drives, aí você vai para um próximo passo. Qual que é o próximo passo? A minha saúde física. Aqui está algo que eu vou falar para vocês. Foi algo dos mais difíceis para mim de exercer governo em todas essas áreas. Não foi as emoções, não foi no meu espírito, foi no meu corpo.
E se você não governar sobre o seu corpo, se você não exercer governo sobre o seu corpo, você vai deixar de viver várias coisas porque você não está preparado. Se liga nessa. Nós estávamos com nossos mentorados subindo ali o Morro da Urca, escalamos ali o Morro da Urca e a gente ia descer de rapel. E quando a gente foi para descer de rapel, nós começamos a subir e escalar. Tinha vários mentorados, várias pessoas que estavam ali junto com a gente, que estavam sem condicionamento físico, estavam sedentários. E sabe o que aconteceu? Elas sofreram muito para subir. Tentaram desistir várias vezes, não desistiram porque nós não deixamos. Nós carregamos mochila, nós ajudamos, nós empurramos, nós levamos quase que carregado aquelas pessoas até o Morro da Urca, até o pico do Morro da Urca. E quando a gente chegou lá em cima, que a gente estava contemplando uma das vistas mais lindas que eu já tinha visto até então, naquela época, a gente estava em cima do morro, numa pedra gigantesca, Pão de Açúcar de um lado, Santos Dumont com um avião passando na nossa frente assim, ó, e descendo na pista, o marzão, os navios, os barcos, as lanchas, assim, uma vista maravilhosa. E a gente estava ali contemplando, e a gente teve um download ali naquela hora. E a pessoa que estava com dificuldade de subir falou o seguinte: cara, se não fosse pela ambiência, eu nunca acessaria essa vista aqui, que está totalmente disponível para mim, e esteve disponível a vida toda. E eu nunca acessei, porque eu não tinha ambiência e porque eu não estava preparado. Eu podia até, sem a ambiência, subir, mas eu não tinha um preparo. E ali veio um download, falou o seguinte: existem coisas na sua vida que você vai deixar de viver quando a oportunidade chegar, só porque você não está preparado. Por que você deixa para se preparar para a última hora? Por que você se deixa preparar de última hora? Por que você não coloca pressão na sua vida de verdade para dar resultado? Por que você não para de ser um bosta na sua vida, em várias coisas, e começa a colocar pressão na sua vida? Começa a falar assim: cara, eu vou colocar em prática. Foi isso que eu fiz. Eu não acreditava em tudo isso que eu assistia, que eu via, eu ainda não acreditava. Mas o fato de colocar algo em prática e ver a transformação que aquilo gerava foi um impulsionamento, um resultado levando a outro resultado. E eu falei assim: não tem como. Sabe o que eu fiz? Eu falei assim: eu vou dedicar 6 meses fazendo tudo aquilo que essas pessoas estão me ensinando. Eu vou dedicar 6 meses da minha vida colocando em prática e fazendo tudo que eles estão ensinando. E se esse negócio não dá resultado é porque não funciona. Mas foi dito e feito. Eu dediquei 6 meses. E foi os 6 meses que eu mais cresci na minha vida. Foi os 6 meses que eu mais cresci. Dentro desses 6 meses, eu coloquei um objetivo. Falei: eu vou bater meu primeiro R$1 milhão. Eu vou falar para vocês, R$1 milhão para mim era tanto dinheiro que eu falava: o dia que eu fizer R$1 milhão, eu ganhar R$1 milhão na loteria, eu nunca mais precisava trabalhar. Era esse o meu pensamento. E aí sabe o que acontece? Quando eu tive esse pensamento, a ambiência me fez pensar diferente. Eu não acreditava que eu podia fazer R$1 milhão. E por não acreditar que eu podia fazer R$1 milhão, eu não tinha uma ambiência que gente era milionária, que existiam pessoas milionárias. É por isso que eu não acreditava. E nesses 6 meses que eu me dediquei a fazer network, conectar com gente, entrar em movimento, andar com pessoas que vão me fazer crescer, mudou totalmente a minha rota. E eu comecei a acessar os milionários, eu comecei a acessar gente que falava de negócios milionários. E eu me coloquei um prazo. Desde o meu início da minha transformação, eu falei: em 1 ano, em 12 meses eu bato meu primeiro milhão. E foi isso que aconteceu. E é engraçado que eu e o Thiago estávamos numa conversa e a gente falando sobre os ciclos. E o mesmo ciclo que eu passei foi o ciclo do Thiago. Em 1 ano, ele bateu o primeiro milhão. Por que eu estou te falando isso? Porque se você acessar, se você mudar essa frequência, você muda o ambiente muda resultados. Entra nessa rota de desenvolvimento, entra nessa rota de transformação, entra nessa rota de pressão na sua vida, de fazer o que precisa fazer. Entra nessa rota e fala assim: eu vou dar o meu melhor. Conta aqui pra galera, Thiago, como que você fez esses 6 meses? 6 meses para você entrar e mudar a sua rota. Você precisa começar a entender o seguinte, que todos os momentos existem novas oportunidades, são ciclos que se abrem de oportunidade.
Existem 3 características em todas aquelas pessoas que que querem crescer. Você que está aí, que quer crescer, coloca aí, eu vou crescer em 2023. 2023 é o seu ano, é o nosso ano. Ano dessas 1000 famílias realmente prosperarem, crescerem e multiplicarem aquilo que já existe dentro de você. Presta atenção. Quais são as 3 coisas que você precisa ter? Servir. Você precisa aprender a servir. Quanto mais você serve, maior você é. Alguém já colocou no livro lá e já nos deixou isso como informação. Segundo ponto importante, você entendeu o seguinte, que a disponibilidade te traz oportunidade. A disponibilidade te traz oportunidade. Por exemplo, estamos aqui reunidos nessa noite e você está disponível a aprender. Estando disponível a aprender, você vai ter oportunidades. E o terceiro ponto é se permitir ser esticado. Anota esses 3 pontos, são importantes. Você servir, estar disponível e se permitir ser esticado. Então a galera está colocando aí, eu vou crescer em 2023. A gente prometeu fazer 1 hora de aula, vai passar um pouquinho aí que eu quero te entregar algo ainda para você explodir nessa semana, para você prosperar e já começar a ter retorno. E na quinta-feira, que será o grande dia, coloca aí, quinta-feira será o grande dia, às 8 horas estaremos aqui, eu e Inés Monteiro, te ensinando a multiplicação de riquezas. Vai ser o grande dia para você começar a explodir isso que já está aí dentro de você. Então já coloquei, quinta-feira vai ser o grande dia. Então eu tenho mais um presente para você hoje ainda, você que faz parte desse pelotão das 1000 famílias, você que está em movimento, e o movimento é uma aliança para a prosperidade, você vai receber esse presente nosso para você começar a gerar resultados, é algo prático. Eu sei que a mudança de mentalidade ela é prática, mas ela requer um sério exercício todos os dias. E é um exercício que eu quero te passar para você criar o seu PCP. Anota isso daí, o PCP, que é um produto com propósito. Você vai entender como criar um produto com propósito. Então, como que eu fiz para crescer tão rápido em 6 meses? Eu entrei, tive uma oportunidade dentro da plataforma internacional, eu entrei como suporte. Que é a primeira função dentro da plataforma ali. Em 6 meses, eu assumi como CEO, recebendo um convite do Pablo Marçal. Recebi um convite para ele para assumir uma das empresas que mais fatura dentro do grupo, uma empresa que fatura centenas de milhões de reais por ano com os lançamentos do próprio Pablo. E em 6 meses eu recebi esse convite. Como? Servindo, gerando muito valor. O servir é sobre geração de valor, você precisa aprender a gerar valor. E a gente vai falar sobre isso, porque a geração de valor, presta atenção, a geração de valor vai te deixar alguém mais sexy, mais atraente. Quando a gente fala de sexy, nada tem a ver com algo vulgar, nada tem a ver com a parte sexual, mas é alguém atrativo, alguém que gera valor, alguém que serve, é alguém atrativo. As pessoas querem ter contato com essas pessoas que geram valor. Segundo, estar disponível. Quanto mais você estiver disponível, maiores serão as chances de crescimento. E terceiro ponto muito importante de qualquer crescimento é se permitir ser esticado. Por exemplo, você está aqui e eu recebo várias mensagens, eu vi vários de vocês explodindo aqui, o cérebro falando, meu Deus, o que aconteceu? Isso é se permitir ser esticado. Aqueles que não permitem ser esticado, eles já saíram da live. E é isso que separa as 1000 famílias que vão gerar resultado daqueles que vão passar mais um ano simplesmente com as promessas de começo de ano e de fim de ano. Eu não sei se você sabe, mas apenas 3% das pessoas lembram quais são as suas promessas de fim de ano. É exatamente isso. Toda aquela promessa, sabe aquela virada de ano? Eu prometo fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse vai ser meu projeto. No dia 7 de janeiro, 70% das pessoas já esqueceram aquilo que elas prometeram. No dia 14 de janeiro, isso sobe mais um tanto, apenas 14% das pessoas lembram. Incrível. Depois do dia 1º de fevereiro, apenas 3% lembram de tudo aquilo que foi prometido nas resoluções de começo e de fim de ano. Então qual é o convite para você? Não passar mais um ano simplesmente sendo apenas mais um ano. O convite para você é aproveitar 2003 e explodir. Entenda o seguinte, o que você está fazendo nessa semana, você que faz parte desse pelotão, você que faz parte das 1000 famílias, você vai entender o seguinte, que você vai viver algo chamado imersão obcecada. Anota aí no seu caderno. Imersão obcecada. O que é imersão obcecada? Alguém falou que o meu Instagram não está conectado? Caiu a live aí ou está rodando normal? Está normal? O que é imersão obcecada? É você entrar na função daquilo que você quer aprender e entrando naquilo que você quer aprender, você vai investir tempo, recurso e energia. Presta atenção nos 3 ativos que você tem. Tempo, a sua hora de relógio, seu tempo. Todos têm 24 horas, é limitado isso. O quanto que você vai empenhar? Tempo. Energia, o quanto que você vai colocar de energia naquilo que você está se propondo a fazer.
E o terceiro ativo são recursos. É o dinheiro. O quanto que você se propõe a investir dinheiro em algo. Não existe, presta atenção no que eu vou te falar agora, que isso vai explodir o teu cérebro. Se não explodir, eu não sei o que vai explodir hoje. Experimenta no seu casamento, você que é casado, investir apenas um desses 3 ativos. Experimenta no seu trabalho você investir apenas um desses 3 ativos. Experimenta na sua vida pessoal investir apenas um desses 3 ativos. Então você vai no shopping e dá o cartão para sua esposa. Você acha que ela quer apenas o cartão? Quer apenas o recurso financeiro? Ela quer o seu tempo, a sua energia. Não adianta você estar lá dando tempo ou cartão e não colocar energia e falar, vamos lá passear. Na relação com seus filhos, na relação do seu trabalho, na sua vida, você precisa aprender, presta atenção, para você prosperar nos grandes segredos da prosperidade, você vai entender agora. Se você não pegou nada, nenhuma semente até agora, você vai entender agora. Respira fundo comigo. Você quer prosperar em 2023? Invista tempo, dinheiro e energia em tudo aquilo que você fizer. Você vai entrar numa imersão obcecada. O que é uma imersão obcecada? Você não vai ver televisão, você não vai estudar outra coisa, a não ser todo o conteúdo e a tarefa que nós estamos ensinando agora, durante uma semana. Eu faço isso. Grandes milionários eu aprendi num livro chamado GoPro. Eric Roller ele fala sobre ciclos de 90 dias. Eu crio imersões obcecadas de 90 dias. Então, durante os 90 dias, eu faço um acordo dentro de casa. Eu converso com a Raquel, minha esposa, com a Mariana, minha filha mais velha, e com o Pedro, meu filho mais novo. Eu falo o seguinte, papai vai entrar numa imersão obcecada. Por causa dos anos, desde 2016, fazendo isso, eles já entendem. Então eu entro lá numa imersão obcecada e falo o seguinte, depois de 90 dias a gente vai fazer um grande passeio. E a gente determina qual vai ser o passeio, a viagem, o que a gente vai fazer após esses 90 dias. E durante 90 dias eu dedico meu tempo, meu recurso e minha energia nessa imersão obcecada em algo que eu quero aprender ou um projeto que eu quero fazer. Então qual é o convite para você? Hoje não são 90 dias. Vai chegar o momento de você crescer e trabalhar e se empenhar durante 90, 60, 90 dias. Mas hoje eu te convido a viva apenas essa semana de forma obcecada, uma imersão obcecada, estudando, treinando, fazendo as tarefas que nós passamos todos os dias. Por quê? Porque já deu resultado para mim, já deu resultado para o Nésio, os grandes players já tiveram esse resultado. Permita nós sermos seu treinador durante apenas essa semana. Se você quer realmente prosperar, eu já sei que as 1000 famílias estão aqui dentro, escreve aí, eu sou 1000 famílias. As 1000 famílias já estão aqui dentro, elas vão crescer e prosperar e elas vão ir para uma próxima fase. Por quê? Porque eu, Thiago, acredito em algo, que Deus ele não junta pessoas, ele junta propósitos. E como que você vai fazer isso daí? Você precisa cuidar da sua saúde física. Existem 5 coisas, anota aí, 5 coisas que você precisa aprender a cuidar na sua saúde física. Que é o quê? O seu sono. Primeiro, sono. Você precisa ter um sono de qualidade. Apesar de algumas pessoas acharem que a gente não dorme, a gente dorme e dorme muito bem. Existem picos durante uma imersão obcecada que você precisa talvez privar, mas ao máximo que for possível, dormir com qualidade. Segundo, beber água. Você tem que beber aí 2, 3, 4 litros, depende do seu peso. Beber muita água. Você precisa cuidar da gestão das emoções. A gente falou durante essa 1 hora inteira sobre drivers e gestão da emoção. Para quê? Para que você possa governar todas as ações que acontecem após a sua emoção. Você precisa entender sobre exercícios físicos. Entrar no movimento, por exemplo, a gente tem um movimento de 5 km todos os dias. Nós batemos agora meia-noite, acabamos de fazer 10 km, nós corremos 11h30, corremos 5 km, que era do dia de ontem, e já marcamos mais 5 para o dia de hoje, para que a gente possa desfrutar durante o dia de passeio e tudo mais que a gente vai fazer, e não precisa fazer à noite após passeio. Então você pode, para cuidar do seu corpo, entrar no movimento 5K. Quem já está aí, presta atenção nisso daí, olha os comentários. Quem já corre todos os dias, coloca aí, eu corro todos os dias. Escreve aí, eu corro todos os dias. Por quê? Porque você vai ver que isso faz parte do movimento. E o último é cuidar, é claro, da sua alimentação. Você começar a desembalar menos e começar a descascar mais. O que isso significa? Parar de comer comida industrializada e começar a comer comida mais natural. Por quê? Porque quando você entrar nesses 5 pontos, você começar a cuidar desses 5 pontos, você vai começar a encontrar um grupo. E dentro desse grupo, você, quantas pessoas colocando aí, eu corro todos os dias, eu corro 5 km, eu corro todos os dias, eu corro todos os dias. Olha quantas pessoas estão correndo todos os dias a partir desse movimento que foi criado. Então entenda o seguinte, tanto eu como o Nésio, nós não falamos nada que nós não praticamos. Essa é a vida de um mentor. O mentor, ele fala exatamente aquilo que está no livro de Tiago. Não preguem aquilo que vocês não vivem. E sim,
vivam tudo aquilo que você fala e fala tudo aquilo que você vive. Esse é o convite para você agora, nesse segundo dia do nosso encontro, é você começar a entender realmente dos seus sentimentos, da gestão das emoções, e aí você vai começar a criar o seu produto com propósito. Ontem nós falamos sobre propósito, teve uma aula sobre linha do tempo. Você aprendeu na linha do tempo quais foram os momentos bons e momentos baixos da sua vida, e dentro disso você entendeu qual é o propósito da sua vida. Hoje você vai fazer o quê? Uma pesquisa. Escreve aí, a tarefa de hoje é uma pesquisa. Você vai fazer uma pesquisa com as pessoas que estão mais próximas a você. O seu produto com propósito, vamos lá, produto com propósito, PCP, escreve no seu caderno, PCP, produto com propósito. Dentro do produto com propósito, você vai precisar de 3 coisas: paixão, habilidades e aquilo que pode ser cobrado. O dinheiro que está em cima da mesa, a demanda. Então coloca aí, paixão, habilidades e demanda. Para você criar o seu produto com propósito, seu PCP, isso nós ensinamos apenas dentro da nossa mentoria, mas nós resolvemos abrir. Por quê? Porque o que nós mais recebemos dentro do Instagram são pessoas falando o seguinte: eu não sei do que falar, eu não sei criar meu produto, eu quero vender na internet. Quantas pessoas que estão aqui que ainda não vendem na internet, que querem vender na internet, e quantos aqui já vendem e querem multiplicar suas vendas? Coloca aí, eu quero vender mais, escreve aí, eu quero vender mais. Ontem nós falamos sobre geração de lucros. Muitas pessoas acreditam que os empresários no Brasil eles não podem ter lucro. Parece que é uma ofensa à sociedade um empresário ter lucro na sua empresa. Presta atenção, se não tiver lucro na sua empresa, não existe prosperidade dentro dela e ela não pode ajudar outras pessoas. Então, você que ama lucro, coloca aí hashtag eu amo lucro. Por quê? Nós não estamos falando sobre amar dinheiro, nós estamos falando sobre ter uma ferramenta que potencializa a sua mensagem. Olha quantas pessoas querem aprender a vender mais. Quero vender mais, quero vender mais, quero vender mais. 78% dessas pessoas que falaram que querem vender mais, elas não vendem porque elas não sabem o que vender na internet. E é por isso que agora eu vou te ensinar a fazer uma pesquisa para criar o seu PCP. Dentro do seu PCP você precisa de 3 coisas. Anota aí quais são as 3 coisas. Coloca aí, paixão, algo que você gosta de fazer, habilidades, aquilo que você sabe fazer, e demanda, o que as pessoas estão disponíveis a pagar. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar, criar uma lista agora com tudo aquilo que é a sua paixão. Ah, eu gosto de cozinhar, eu gosto de andar, eu gosto de tocar violão, eu gosto de falar inglês, eu gosto de assistir filme, eu gosto de ler, eu gosto de escrever. Coisas que você tem paixão. Fica tranquilo, não pensa lá na frente. Lembra? Não pensa no seu futuro, não olha para o seu passado, presta atenção apenas no seu presente. Escreve aí o que você tem como paixão. Você gosta de cozinhar, você gosta de falar, você gosta de ouvir, você gosta de ensinar, o que você gosta. Segundo, quais são as suas habilidades? Habilidades são o que as pessoas reconhecem em você. Você vai mandar mensagem para 5, 10, 15 pessoas que você conhece escrevendo e fala o seguinte: amigo, eu estou num desafio, eu estou num projeto e gostaria de saber das pessoas que estão mais próximas a mim, o que elas reconhecem em mim. Fala aí, o que você reconhece que eu tenho uma maior habilidade? E eles vão falar: não, eu vejo você que é uma ótima instrutora, vejo que você é uma ótima cozinheira, vejo que você é um ótimo professor, vejo que você é ótimo em administrar riqueza, em finanças, eu vejo que você entende bastante sobre esse assunto. Você vai criar uma segunda lista. Então a primeira lista é daquilo que você tem paixão. Segunda lista, você vai criar tudo aquilo que é o feedback das pessoas, que as pessoas reconhecem em você. Ah, então eu reconheço isso, 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 aquilo. Manda para essas pessoas, talvez ela no primeiro momento não entenda, por isso você vai precisar falar o seguinte: amigo, estou num projeto e para mim é muito importante sua opinião, você caminha, você me conhece bem. O que você reconhece que eu sou boa? Boa ou bom? E o terceiro ponto é aquilo que você vê como demanda. Qual é a demanda no mercado? Baseado na lista 1, que são suas paixões, baseado na lista 2, que são as habilidades que as pessoas reconhecem em você, você vai olhar, visualizar a terceira demanda. Por exemplo, as pessoas falaram que você é um ótimo cozinheiro. Você recebe amigos em casa e cozinha. E é uma paixão sua, você vai olhar para a demanda. Qual é a demanda em vender cursos sobre culinária? Sobre criar uma empresa de prestação de serviço. Você vai colocar as opções que existem lá. A pessoa fala: não, você é bom como professor. Eu sempre vejo você como professor. E aí você olha lá e fala: eu sou bom, tem algo que eu gosto de falar, é sobre inglês. Qual que é a demanda para criar cursos de inglês, aulas de inglês? É a terceira lista, você vai colocar ali a demanda. Por que isso é importante? Presta atenção. Amanhã a gente vai falar sobre habilidades, que é o terceiro pilar, o segundo pilar no tripé
É a segunda perna do tripé da prosperidade, que fala exatamente sobre habilidades. Uma das maiores habilidades nos dias de hoje é a habilidade no digital. Então nós estamos te preparando 1000 famílias para irem para essa próxima fase, que é começar a potencializar sua mensagem através de um produto digital. Então, Thiago, qual é a tarefa de hoje? Coloca aí. Tarefa de hoje é criar a lista do meu PCP. A atividade de hoje é a criação do seu produto com propósito. Quais são as 3 listas que você vai criar? Paixão, você vai colocar aquilo que você gosta de fazer. Você vai colocar as habilidades que as pessoas reconhecem em você e aquilo que é demanda, como que eu posso fazer dinheiro com essas habilidades. Depois disso, você vai criar, se você ainda não faz parte, um grupo do WhatsApp com mais 3 pessoas. Criando esse grupo do WhatsApp, vocês vão estar em 4, vocês vão adicionar um telefone meu do Nésio. Coloca aí no Instagram, tanto no meu Instagram como no Instagram do Nésio, o telefone que vocês vão colocar dentro do grupo. Você vai salvar esse número, precisa você colocar na sua lista de contatos, coloca lá na sua lista de contatos, salva lá, Thiago Inésio, no PCP, porque você vai entender o seguinte, que esse número nosso dentro do grupo do WhatsApp vai te mandar informações para você criar e todo o nosso desafio. Você está no desafio de prosperar. Não é sobre 5 encontros que nós vamos ter aqui, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Não são 5 encontros para você apenas pegar um conteúdo, passar o final de semana e na próxima segunda-feira não entender nada. É você estar aqui realmente aprender a prosperar em várias áreas da sua vida. Não somente financeiramente, porque financeiramente não indica prosperidade. Prosperidade sobre crescimento em várias áreas da sua vida. Então, quero te convidar a gente ir para uma próxima fase. Fase essa de você criar o seu grupo do WhatsApp. Criando o seu grupo do WhatsApp, você vai adicionar esse número que está fixado aí no Instagram, tanto no meu Instagram como no Instagram do Nésio, e você vai receber conteúdos lá. Eu quero ver como está o seu movimento dentro dos grupos do PCP, que é Produto com Propósito. E aí, eu quero te preparar para o dia de amanhã. Talvez amanhã, né, Nésio, seja um dos grandes divisores de águas. Foi na minha vida aprender novas habilidades e habilidade digital. O que mudou a minha vida, a vida da minha família, as pessoas que estão próximas, o que eu realmente comecei a potencializar o meu propósito foi através da habilidade digital. Várias habilidades físicas, mas a habilidade digital foi uma das maiores. Quando você cresce no digital, quando você cresce a sua persona, quando você cresce ali você como algo onde você muda o seu capital digital, entende que o seu capital digital ele precisa ser grande. Por quê? Porque se o seu capital digital é grande, você cresce qualquer negócio, você vende o que você quiser, você faz qualquer propaganda, tudo o que você quiser fazer crescer, você cresce quando você tem um capital digital forte. E é por isso que tem mudado. Se tudo que você fosse investir, se quer investir numa empresa, quer investir em qualquer coisa, invista a maior parte de hoje, da sua energia no seu capital digital. Você vai entender o porquê nessa aula de amanhã. Nós vamos te dar esse passo a passo, nós vamos te falar. Então faça as tarefas, nós precisamos que você faça as tarefas, sabe por quê? Porque quando você faz a tarefa, quando você coloca em prática, você já tem resultado. E o resultado, os micros resultados, eles vão te impulsionando. Eu sei como funciona a mente. A mente vai querer te burlar, querer te parar o tempo todo, mas quando você tem micros resultados, você não para. Quando você começa a visualizar, quando você começa a ver as coisas acontecendo, você não para, você continua, dia após dia, crescendo, crescendo em sabedoria. E aí, sim, é esse o passo que nós queremos te levar. Então faz o seguinte, pega esse número que está salvo aqui, está fixado tanto no meu Instagram como no Instagram do Nésio, você vai colocar lá dentro desse grupo e a gente vai te mandar informações e talvez tenha alguns presentes, eu vou falar depois, não deixa surpresa. Cai para dentro do grupo. Cai para dentro, lá dentro você vai aprender o que vai acontecer realmente para você prosperar e para uma próxima fase. Por quê? Porque isso queima nosso coração. Nosso coração queima, nós paramos na nossa viagem. Você que chegou depois não entende, nós estamos em Israel, são 3h20 da manhã aqui em Israel, 9h20 da noite aí no Brasil. Nós paramos a nossa viagem, a nossa madrugada, a nossa família, está toda a equipe aqui, a nossa família está aqui, para que realmente nós possamos potencializar a sua vida e você entender o seguinte, que existe uma mensagem que é aí, que arde no seu coração, que milhares de pessoas precisam ouvir. Então nós paramos, nós somos um lugar onde nós não estamos apenas sendo abastecidos, nós queremos te abastecer, porque é isso que queima nosso coração. Você realmente ir para uma próxima fase, próximo nível. Não adianta só você crescer se não transbordar. E é por isso que queima nosso coração levantar 1000 famílias que queiram governar ainda em 2023. 1000 famílias que queiram andar junto, 1000 famílias que querem fazer parte de um movimento, 1000 famílias que querem crescer e aprender comigo e com o Thiago e com várias outras pessoas que estão no nosso grupo. E
Vamos criar um negócio aqui agora. Bora? Eu quero que você que está nesse movimento, você tem uma explosão de mente. Você coloca assim, ó, hashtag TNT. Boa. Hashtag TNT. É uma explosão de mente. Você que explodiu sua mente hoje, você que vem explodir na mente, você vai colocar aí, ó, hashtag TNT. Conecta aí agora, digita aí agora. Vamos para esse movimento. Cai para dentro. E amanhã, às 20 horas, a gente se encontra aqui nesse mesmo Instagram, no meu Instagram, no Instagram do Thiago Rocha. Alguém falou ali, manda boa às 3 da manhã. Se eu te falar que meu coração está explodindo depois de tudo aquilo que a gente falou hoje, porque o que a gente viveu hoje, no dia de hoje, aqui em Israel, e o que nós estamos transbordando para você nessa live foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu lembro quem era o Thiago antes da gestão das emoções, eu lembro quem era o Thiago antes das experiências que eu vivi hoje, eu lembro quem era o Thiago antes de conhecer aquele que muda a rota de qualquer pessoa. Eu lembro como eu era escasso de pensamentos, escasso de oportunidades, escasso de habilidades. E isso mudou a minha vida. Se eu pudesse, eu continuaria aqui falando mais 3 horas. Eu posso, na verdade, continuar falando durante 3 horas, só que o intuito é você pegar essa live, reassistir ela algumas vezes, e se ela ficar muito longa, eu sei que algumas pessoas não assistem ela. Então o que a gente faz? A gente resume tudo isso, essa quantidade de informações, você vai precisar rever isso, essa quantidade de informações em 1 hora para te entregar somente o filé mignon para você adquirir isso e colocar em prática. Não ficar apenas de conteúdo, não ficar apenas de historinha, mas colocar realmente em prática. Então qual é o convite para você hoje? A gente fechar essa live, ela vai subir lá no Instagram e assim que subir você vai lá colocar os maiores códigos que você pegou nessa live. Por que isso, Thiago? Já é uma maneira que você tem de transbordar. Utilize o meu Instagram, o Instagram do Nésio, como um ponto de conexão com outras pessoas. Eu sempre falo para os nossos alunos em mentoria, quer crescer o seu capital digital? Quando você estiver na live de alguma pessoa, coloque comentários inteligentes. Participe dos comentários. Quando eu for compartilhar, por exemplo, quando eu compartilho uma postagem de algum aluno, eu compartilho aquelas que vão gerar valor para as outras pessoas, através de uma mensagem, através de um código, não somente alguém que botou uma foto. Então qual é o convite para você? Tirar um print, agora você vai tirar um print nosso e vai colocar o maior código que você pegou na live de hoje. Por quê? Porque quando você colocar lá, eu vou pedir para a equipe separar alguns e fazer um recompartilhamento dessas postagens com vários códigos. E é assim que acabar a live, essa live vai fechar, vai lá pro feed, você vai lá e coloca um comentário brabo sobre aquilo que você aprendeu hoje. E as pessoas vão começar a olhar e vai falar, quem é essa pessoa aqui? Quem que é essa? Quem que é aquela? E aí vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas se conectem com você através do seu Instagram. Ó, então já prepara aí o print agora. No 3, você vai tirar esse print e vai fazer essa postagem, marcar aí o Thiago Rocha com o maior código. Deixa eu te dar algo. Nunca coloque nunca só marque e posta. Por quê? Porque você vai ser um mais um no meio de uma multidão. Mas quando você coloca aquele código do seu coração, não tem como a gente não ver e falar, uau, esse aqui vai transformar. Bora lá, então. Bora lá. No 2, 3, tira o print aí agora. Aí. Muito bom, então. Tarefa, então. Executa. Cai pra dentro do grupo. Vai ter um resumo dessa live lá no grupo de WhatsApp. Se eu não tô no grupo ainda, vai no link da bio aqui em cima, no meu Instagram, no Instagram do Thiago Rocha. Cai pra dentro, entra no grupo. E o convite pra você é trazer pelo menos mais 2 pessoas pra essa live de amanhã. Escreve aí, amanhã 20 horas, bora aprender sobre habilidades digital. Escreve aí, amanhã 20 horas. Nosso encontro está marcado para amanhã às 20 horas aqui no Instagram, para que nós possamos explodir essas habilidades, principalmente a habilidade digital. Bora, tamo junto. Abraço. Até depois do fim. Valeu, gente!